A dívida do São Paulo volta a crescer e chega a 936 milhões. O balanço trimestral de 2026 trouxe uma notícia preocupante para o São Paulo. Nos primeiros 3 meses do ano, a dívida do clube voltou a aumentar, tá bom? A gente saltou aí para 936 milhões, né? Teve um crescimento aí nesse ano, né? Até março, que é o trimestral, é só 3 meses do ano aí. A gente teve um aumento aí nesse período de 78 milhões de reais na dívida do São Paulo, tá? Em 3 meses aumentou 78 milhões a dívida do São Paulo, tá? Aí o que acontece? O blog do São Paulo traz aqui a matéria detalhando aí do porquê que a dívida aumentou e da onde que é essa dívida, né? Vamos comentar aqui sobre isso. Ó. Vamos lá. Ó. Os próprios dados apontam 3 responsáveis pela escala da dívida. Primeiro, direitos federativos e intermediações, 39 milhões. Essa é a maior fatia do crescimento da dívida. Aqui entram parcelamentos de contratações, compromissos com clubes, empresários, agentes e operações ligadas à aquisição de atletas. Ou seja, despesas diretamente relacionadas ao futebol. Então, direitos federativos e intermediações. Né? O São Paulo vai lá e contrata um jogador que está livre no mercado. Tem a intermediação, que tem que pagar. Tá? Aí tá falando, pô, Gabriel, mas o São Paulo nem está contratando jogador? Verdade, mas o São Paulo contratou jogadores em anos anteriores e as contratações são parceladas aí ao longo de anos. Então, por exemplo, o Marcos Antônio, você vai lá pagar o Marcos Antônio aí, sei lá, em 2 anos, 3 ou mais, né? Então é algo que o São Paulo vai ter que pagar aí ao longo dos anos. Então, por mais que já tenha várias e várias janelas que o São Paulo não contrata jogador pagando pelos direitos econômicos, mas tem jogadores passados que comprou e tem que pagar ainda. Deu um exemplo aqui do Marcos Antônio, né? Então 39 milhões é diretamente relacionado ao futebol, né? Parcelamento de jogador, né? Compromisso com outros clubes, intermediação, né? Aquela coisa toda aí, tá bom? Aqui, para mim, uma das piores, né? Instituições financeiras, dívidas com o banco, 28 milhões. O São Paulo aumentou a sua exposição junto ao sistema financeiro. O balanço aponta novas operações de crédito aí, né? E tivemos aí também esse salto de 28 milhões, tem juros, aquela coisa toda aí. A gente comentou já sobre isso aí um tempinho atrás, né? Que o São Paulo, o Conselho tinha aprovado aí o empréstimo, né? Com o Banco da Ecoval. Pegou o empréstimo e também tem esse aumento aí por conta de empréstimo, né? Que parece que é algo que o São Paulo nunca vai se livrar enquanto tiver esse modelo associativo, enquanto tiver essa estrutura, esse modelo aí de gerir o clube, né? Porque se você for pegar a dívida toda do São Paulo, a pior dívida de todas que o São Paulo tem é a dívida bancária, né? Porque hoje tem juros absurdos, aí o São Paulo não consegue se livrar dessas dívidas, mas seguem lá pegando empréstimo, então não vamos sair, né, desse buraco nunca. Realmente não vai sair desse buraco aí nunca, porque os caras não param de pegar aí empréstimos com bancos, né? Tributos e outras obrigações, mais 11 milhões aí disso. Impostos, encargos e outras obrigações também contribuíram para o aumento do passivo, mostrando que o crescimento da dívida não está concentrado apenas no futebol. Outro dado preocupante aparece na comparação entre orçamento e realidade. Março foi o pior mês do trimestre, registrando um déficit de 12,3 milhões acima do previsto. Além disso, a folha salarial do São Paulo ficou 19,5% acima da meta orçamentária nos 3 primeiros meses do ano. Isso aqui se chama má gestão, né? Se a folha do São Paulo está 19% acima do que estava na meta orçamento, se chama incompetência da diretoria do São Paulo, né? Que contrata jogador pagando salário que não pode pagar. Às vezes vai buscar um jogador que não pode ter, oferece salário que não pode pagar, que não vai conseguir cumprir, né? Por que está todo mundo reclamando dos valores que ofereceram por Vitor Sá? Porque a gente sabe que é um salário muito alto e que o jogador não vale isso.
né? E tá aí, ó, 19% a mais que o São Paulo tem aí, um valor 19% a mais, né, na folha que tem que pagar do que estava no orçamento, entendeu? Estourando no orçamento, arrombando o orçamento, entendeu? Isso é pura e 100% incompetência da diretoria do São Paulo, entendeu? É incrível, cara, como o clube é mal gerido. Isso é incompetência, cara. Eu sei, é literalmente muita incompetência, tá? Aí os caras usam um argumento lá no São Paulo, não, mas é que no começo do ano as receitas são menores. Isso é verdade, né? Os primeiros meses do ano, a receita ali é baixa, né, cara? As receitas estão aumentando no meio da temporada, no final da temporada e aquela coisa toda. Mas não justifica isso, entendeu? Tipo assim, nada justifica você aumentar 19% da folha do clube do que estava no orçamento. Isso é incompetência. Isso é trabalho mal feito. Irresponsabilidade. Né? Porque o dinheiro não é desses caras. Gastam, gastam, gastam e amanhã vão embora e a dívida fica aí. Entendeu? Muito complicado. Muito complicado aí, né, cara? Muito difícil aí, mas é isso, rapaz. Enquanto o São Paulo não tiver uma mudança radical na sua estrutura, né, do jeito de mudar o modelo do clube, né, falando no geral, como estrutura, né, vai ser assim, velho. Vai ser assim, entendeu? Enquanto não tiver austeridade financeira, ou então ter mudança no estatuto para quem sabe virar SAF, enquanto não tem uma mudança radical na estrutura do clube, vai ser assim. Né? A dívida aumenta. Ah, teve um superávit aqui de não sei quantos milhões, mas tu vai ver o superávit? Foi através de quê? Arrombaram o orçamento do ano passado, gastaram muito mais do que tinha que gastar, inclusive você tem investigação na comissão de ética, né? Já comentamos sobre isso. Venderam quase o dobro, né? Ano passado de jogadores, aí tinha uma meta no orçamento para vender de jogadores e venderam quase o dobro, né? Aí por isso teve superávit. Mas o orçamento foi muito ruim. Venderam mais do que devia, doaram, melhor dizendo, os garotos ano passado, gastaram muito mais do que devia. Então, cara, é um negócio muito ruim, cara, onde o São Paulo está. E enquanto não tiver uma mudança aí na estrutura, uma mudança radical, aí vai continuar sendo assim. Ah, vai diminuir tantos por cento da dívida, depois vai aumentar. Vai ser assim, não vai ter muito o que fazer, tá, cara? São Paulo não vai conseguir sair da sua situação enquanto não tiver uma mudança radical na estrutura do clube. Precisa de mudança, não vai ser assim para sempre, irmão. Entendeu? No caso, vai só piorando. Né? Vai só piorando, porque tem times organizados no Brasil, poucos clubes associativos organizados, mas tem uma porrada de time virando SAF, né? A grande maioria daqui a pouco a gente vai ver aí como SAF, né? E vai ter SAFs que vão fazer bons trabalhos, como é o caso do Bahia, e vão ser clubes que vão gastar mais, vão ter mais dinheiro, vão ter mais estrutura, mais organização do que o São Paulo, e a gente vai cada vez, cara, estando aí no nível mais abaixo dos outros. Então, o São Paulo, enquanto ele não tiver uma mudança na sua estrutura, vai ser isso aí. Vai ser isso aí. Contratações irresponsáveis, né? Dívidas e mais dívidas. Vai ser um negócio bem ruim. Empréstimos e mais empréstimos com o banco, que é um negócio horrível, né, para o clube aí, porque a pior dívida de todas é as dívidas bancárias. Então, cara, enquanto não tiver mudança, vai seguir dessa maneira aí. Né? Bom, vamos seguindo aqui agora para a gente falar um pouquinho de mercado, porque temos notícia, tá? Segundo o Marcelo Braga, o São Paulo tem interesse na contratação do zagueiro Samir, né? Samir Caetano aí, de 31 anos. Atualmente, ele está no Al Nadma, equipe que foi lanterna do Campeonato Saudita, né? E vai disputar a segunda divisão na próxima temporada. Samir é um zagueiro que surgiu no Flamengo, vocês vão lembrar dele, Samir Caetano, né? Zagueiro que surgiu no Flamengo, aí já jogou no México, aí jogou no Watford, né, da Inglaterra, e atualmente está no Al Nadma da Arábia Saudita. A tendência é que ele saia de lá, né, agora com o rebaixamento aí do Al Nadma para a segunda divisão do Campeonato Saudita. Cara, assim, ele era bem criticado, né, quando ele surge no Flamengo, mas pô, ele surge no Flamengo tem, pô, sei lá quantos anos. Tem muito, muito tempo isso, evidentemente, né? Desde lá foi para a Europa, jogou no México, jogou na Arábia Saudita, tem 31 anos de idade, não é um jogador velho, aposentado, mas é mais um jogador daquela faixa ali de 30 mais, né? De 30 mais ali. E a gente sempre fica com um pouquinho de pé atrás com isso. E ele estava jogando também na Arábia, né? Que não é o campeonato mais competitivo aí, né? Não tem tantos jogos como tem no Brasil, então
ele vindo para o São Paulo ou para outro time do Brasil, porque o Marcelo Braga atrás tem outros times do Brasil também interessados, ele vai ter que ter aí um calendário, né? Ele vai ter que enfrentar um calendário muito mais desgastante, com muito mais jogos aqui no Brasil do que na Arábia Saudita, onde ele está jogando atualmente, né? Então, assim, não tenho opinião formada sobre o Samir, sei que ele é muito criticado quando ele surge aí no Flamengo, né? Imagino eu que o óbvio é o cara ter evoluído, né? Jogou na Europa, como eu falei, em outros mercados. Então, a tendência, a lógica é o cara ter melhorado, evoluído, ainda ganhado experiência e tudo mais, né? Repetindo, eu não acho que um jogador de 31 anos, tá? É um jogador já semi-aposentado. Não, cara, jogador com essa idade pode chegar e pode jogar bem, né? Mas tem que ver também, por exemplo, você tem que ver a questão do salário, porque o cara tá na Arábia, ele deve ganhar uma bala, não tenho dúvida alguma disso. Tem salário que ele vai ganhar alto, ele tem 31 anos de idade, mas ele tem histórico de lesão? Ele tem 31 anos de idade, não é um jogador aposentado ali, velho, não acho que seja, mas também ele joga num calendário que é mais tranquilo que o nosso. Então, tudo isso tem que colocar no pacote para saber se pode ser uma boa aposta ou não. Tudo isso tem que ser incluso, tudo isso tem que ser perguntado. Tem que debater tudo isso aí para saber se é uma possibilidade aí interessante ou não. Só que o São Paulo não está indo atrás só do Samir, tá? Segundo o Valentim Furlan do UOL, o São Paulo abriu conversas com o zagueiro Arthur Chaves, tá? Ainda não há uma proposta oficial na mesa, porém o nome é pretendido pelo São Paulo após ter dado ruim aí a negociação com o zagueiro Domingos Duarte, né? Que virou aí, não sei se posso falar que virou novela, né? Mas se arrastou aí, acabou que de última hora deu ruim e o Domingos Duarte não vem mais. Então o São Paulo está interessado no Samir, segundo o Marcelo Braga, e segundo o Valentim Furlan, o São Paulo abriu conversas com o Arthur Chaves, tá? Ele está em reta final de empréstimo aí com o Augsburg, tá? Augsburg da Alemanha, ele pertence ao Hoffenheim, tá? E está em empréstimo aí no Augsburg da Alemanha, né? Também não conheço o jogador, vou até pesquisar aqui para saber a idade dele. Ele parece ser um jogador mais jovem. Ele é brasileiro também, que eu não sabia, né? Estava pesquisando aqui sobre ele. É um zagueiro brasileiro, tá? Eu confesso que não conheço, tá, rapaziada? Tá? Eu não conheço aí o Arthur Chaves, porém é mais o nome aí que o São Paulo tá interessado e já até abriu conversas, como informou o Valentim Furlan, tá? Ele tem 25 anos de idade, um jogador jovem, né? Uma excelente idade, aí 25 anos de idade, tem muita coisa ainda aí para evoluir, né, como jogador. Aí, então, me parece pela idade ser algo interessante. Não conheço o jogador, tá? Não tenho aí conhecimento sobre o jogador, mas o São Paulo tá de olho nele aí. O que você acha? Seria um bom reforço? Você conhece? Não faz ideia de quem seja? Dá o papo reto aí nos comentários. O fato é que depois do Domingos Duarte ter dado ruim, melou o negócio, vai ter que buscar outro nome no mercado. Até porque zagueiro é a prioridade do São Paulo para essa janela de agora do meio do ano. E temos aí Arthur Chaves e Samir. Vamos ver se algum dos dois vai para frente. Aí, né? A questão é que depende do Rui Costa, né? E quando depende do Rui Costa, o negócio fica bem mais difícil, bem mais complicado, né? Pra gente seguir aqui agora, bora falar sobre ele, né? Nosso querido Arboleda aí, porque temos uma questão aqui que é importante. Segundo o Globoesporte.com, outro detalhe que tem atrapalhado os planos do São Paulo para negociar o Arboleda é a postura de Pepe Chamorro, empresário do zagueiro. O agente tem dívidas fiscais no Brasil e alega que o clube não efetuou recolhimento desses impostos nos últimos anos. O São Paulo, porém, garante que tem controle de pagamentos feitos e Pepe Chamorro diz que era a gente aí que deveria ter recolhido os impostos. Para aceitar qualquer proposta, o empresário pede para o clube assumir a dívida. É brincadeira, né, cara? Cara, esses caras é impressionante como é que esses caras são um problema, né? O próprio Arboleda é um problemaço, que a gente já conhece aí de anos, né? E esse Pepe Chamorro também, né? É maluco o Arboleda e quem cuida da carreira dele, né? Porque agora, para negociar o Arboleda, ainda tem essa, né? O empresário quer que o São Paulo
assuma uma dívida aí não é nem do Arboleda, né, que já foi algo muito criticado quando o São Paulo assumiu algumas dívidas do Arboleda para renovar o contrato dele. Muita gente já não gostou disso. Aí agora o Pepe Chamorro, né, que é aí que o São Paulo assuma uma dívida aí, né, que ele tem, né, dívidas fiscais que ele tem no Brasil, e ele quer que o São Paulo assuma essas dívidas para poder negociar a Arboleda. É o fim dos tempos, né? Realmente, olha, tem que fechar as portas desse clube mesmo, porque é um negócio inacreditável, né, cara? Tipo assim, cada uma que você vê que você tem que dar risada aí, né? Rir para não chorar, né?